continuidade para falar pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que é recorrente neste processo. Convido o doutor Cláudio Balduino Souto Franzen, médico fisiatra, conselheiro do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência pode fazer uso da tribuna. Porque está gravando. Porque está gravando. Aproveito a oportunidade para lembrar a todos que a TV Justiça está transmitindo ao vivo esta audiência pública para todo o país. E também pela internet para todo mundo. Senhor ministro Dias Toffoli, senhora ministra Rosa Weber, senhor secretário procurador-geral Humberto Medeiros, advogado-geral Luiz Inácio Adams, os senhores expositores que farão uso da palavra, público presente, meus senhores e minhas senhoras. O Conselho Regional de Medicina vem, nesta sessão, para discutir um assunto fático, real, não ideológico, e vou tentar colocar isso de uma forma bem clara. Em primeiro lugar, quero dizer que não tenho nenhum tipo de conflito pessoal com a matéria. Sou médico, atendo eminentemente em ambulatório, não sou proprietário de hospital. Logo, não estou aqui defendendo interesse pessoal. Estou defendendo, sim, aqui, aquilo que nós, no Estado do Rio Grande do Sul, entendemos como válido. Talvez o Estado do Rio Grande do Sul tenha peculiaridades não tanto comum a outros estados, mas no Rio Grande do Sul, o que temos em termos de hospitais públicos, aí entendido como hospitais mantidos pelo poder público, é um número muito inferior àquele que consta como hospitais filantrópicos e hospitais privados. A saúde no Rio Grande do Sul é eminentemente prestada pelos hospitais privados, pelas Santas Casas de Misericórdia. Temos alguns hospitais nas grandes cidades. Porto Alegre, o Grupo Conceição, onde se atende integralmente o Sistema Único de Saúde. O termo diferença de classe, ele é, em si, preconceituoso. E eu queria, então, pelo menos dar a ideia de que o que nós estamos defendendo é o direito à opção em internar-se em condições melhores do que aquelas que o Sistema Único está oferecendo, pela sua baixa remuneração aos hospitais privados. Esta matéria diz respeito exclusivamente a hospitais privados e a Santas Casas. Não diz respeito ao hospital público. O hospital público tem orçamento próprio, os médicos são contratados, recebem salários. Os hospitais privados e nas Santas Casas, a verba que é utilizada para poder prestar assistência vem do Sistema Único, daquilo que o Sistema Único paga. E aquilo que o Sistema Único paga é absolutamente inferior àquilo que custa a assistência. Então, nós temos que falar de coisas bem objetivas e não discutir, pelo menos na minha parte, questões ideológicas. Qual o melhor sistema de saúde? É óbvio que, para todos nós, o ideal seria que tivéssemos assistência do sírio-libanês sem pagar nada. Mas esta não é a realidade do Brasil. Nós precisamos botar os pés no chão e verificar o que está acontecendo. Eu pediria que passasse
começasse a passar os slides. Quer que eu enxergue daqui lá? Como? Vai colocando para mim, hein? Ah, aqui tá. Qual desses slides aqui? O primeiro lá de cima. Esse. Só pode passar aqui no controle. Tá. Apontando para cá, para lá. Isso. Para onde eu aponto? Moço, não estou conseguindo. Para onde tem que apontar? Está indo? Não está indo. Tá. Aonde que estou apertando? Bem nessa setinha aqui, bem onde ela está aqui. Bem, nós vamos passar algumas fotografias de locais onde os segurados do Sistema Único, os cidadãos brasileiros, são atendidos. Aí nós temos uma sala de espera onde está a população aguardando para ser atendida. Os dados importantes do CNERS: 123 mil leitos foram desativados desde 2010, média de 10 desativações por dia. As áreas mais prejudicadas são a psiquiatria, com 7.449 leitos, a pediatria, com 5.992 leitos, a obstetrícia, com 3.431 leitos, e a cirurgia geral, com 340 leitos. Esses dados são referentes a que âmbito de abrangência? Nacional? 2010, isso é recente. Mas Não, o âmbito de abrangência geográfica? Esses números são tirados do Ministério da Saúde recentemente. Aqui nós temos enfermarias, onde vemos pacientes sendo atendidos em maca, no chão, em diferentes acomodações. Do orçamento da União, temos 47,3 bilhões gastos com investimentos pelo governo federal. 8,2 desse valor foi destinado ao Ministério da Saúde. Dos 9,4 bilhões disponíveis, apenas 3,9 bilhões foram gastos. De cada R$10 previstos, é gasto somente R$4. Ou seja, aquilo que se diz que o Sistema Único não tem dinheiro, não corresponde ao orçamento do Ministério da Saúde. Aqui mais uma tomada de uma enfermaria, onde se vê pacientes sentados, pacientes em maca, num aglomerado de pessoas, em situação que nada nos orgulha como cidadão. O relatório recente do Tribunal de Contas da União, que foi ontem citado no programa do Fantástico, ele chegou às seguintes conclusões: há insuficiência de leitos, superlotação nas emergências hospitalares, carência de profissionais de saúde, desigualdade na distribuição de médicos no país, falta de medicamentos e insumos hospitalares, carência de equipamentos ou equipamentos obsoletos, inadequada estrutura física, insuficiência de recursos de tecnologia de informação. Aqui, eu peço desculpa por apresentar esta imagem, mas isto é fático. Aqui nós estamos vendo um cidadão nu, sentado numa lixeira, fazendo suas necessidades, dentro de uma enfermaria. Lá no canto se vê uma paciente do sexo feminino no mesmo ambiente. Isto é cidadania?
De acordo com o Tribunal de Contas da União, temos 64% de 116 hospitais visitados apresentam taxa de ocupação de emergência maior do que a capacidade prevista. Em 19%, tal situação ocorre com alguma frequência. Em menos de 6%, não ocorre essa superlotação. Aqui mais uma foto de uma enfermaria. Vejam que tem aqui 3 profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros, atendendo a uma enorme quantidade de pacientes. Obviamente, essas médicas não podem passar a mão na cabeça do doente ou bater nas costas e isso ser considerado como algo positivo, como se pretende colocar, como pretendeu a senhora Presidente da República colocar recentemente, em total desrespeito à categoria médica desse país. É assim que os médicos estão trabalhando, nestas condições. Aqui nós temos uma evolução no Rio Grande do Sul. Em 1993, nós tínhamos 20 mil médicos. Agora, em 2003, 39, quase 40. Ou seja, dobrou o número de médicos no Rio Grande do Sul. A população do Rio Grande do Sul não dobrou. Portanto, não há falta de médicos. Temos médicos em número suficiente para atender a população brasileira. Fazer que a população acredite que 9 mil intercambistas atenderam, em 6 meses, 48 milhões de pessoas, ou 48 milhões de atendimento, enquanto temos 400 mil médicos, quantos pacientes, então, tem o Brasil? Será que a população brasileira tem mais de 200 milhões de habitantes? Talvez 1 bilhão? Ou será que toda a população brasileira é doente e, como tal, passa 10 vezes pelos recursos de saúde? Algo não está correto. Aqui mais uma tomada, onde se vê doentes de diferentes sexos, em macas, em locais inapropriados, em corredores. De 93 a 2014, tivemos uma diminuição de 32,4% do número de leitos do SUS. Em 93, tínhamos 35.061. Já em 2014, temos 23.683 leitos. As especialidades mais atingidas foram a cirurgia, clínica, obstetrícia, pediatria, doentes crônicos, psiquiatria e pneumologia. Aqui, uma tomada na cidade de Aracaju. Verifiquem as condições em que esses doentes estão sendo atendidos. A internação hospitalar na modalidade de diferença de classe consiste na possibilidade de optar por melhores acomodações e o tratamento médico dentro do Sistema Único de Saúde, com o pagamento da diferença de custos. Mais uma tomada de situações das enfermarias dos hospitais brasileiros. Direito do médico escolher o direito do paciente escolher o médico de sua confiança para ser hospitalizado. Isto é um dogma que vem desde o tempo de Hipócrates, e o sistema pretende acabar. Ou seja, a pessoa é obrigada a ir num posto de saúde para depois ser internada num hospital. Ela vai aguardar num posto de saúde a sua vez de ser atendida, que não é na hora, que demora, às vezes, dias ou meses, e depois, se for necessário consultar um especialista, ficará 2, 3 ou mais anos esperando a consulta. E isso é prática diária, é de quem atende o Sistema Único de Saúde. Isso não é história. Aqui mais um ambiente, um corredor, onde as pessoas estão na maca. Hoje, o paciente que utiliza o Sistema Único de Saúde tem plano de saúde, o Sistema Único de Saúde cobra do plano de saúde as despesas. Nesta linha de questionamentos, qual o motivo de não ser possível ao paciente pagar direto ao hospital? Ou seja, é admissível que, através do plano de saúde, o
paciente, o cidadão, pague a internação que foi realizada pelo SUS. Agora, ele diretamente não pode pagar. Há um estímulo para que se aumente, se empurre a população brasileira para os planos de saúde. Aqui mais uma tomada. Outra tomada. A atual situação do SUS fez crescer a procura pelos planos de saúde. Esses se tornam cada vez mais inacessíveis ao cidadão. Isto é uma realidade. Os planos de saúde cada vez mais se tornam caros e a população brasileira não aguenta. E nós estamos empurrando a população brasileira para os planos de saúde, ao invés de criar um sistema que possa permitir que as pessoas que têm algum poder aquisitivo paguem pelo atendimento, utilizando o Sistema Único de Saúde. Mais uma tomada aqui, um parto realizado num ambiente com vários pacientes, no chão, apenas com um lençol. Gostaria de colocar também alguns dados que obtive com o Dr. Júlio Matos, da Santa Casa de Porto Alegre. Vejam o quanto paga o Sistema Único de Saúde e quanto custa para a Santa Casa prestar assistência. Insuficiência respiratória aguda, o custo, R$ 4.571,85. Isto é contabilidade, isto é real. A tabela paga R$ 480,87. Pneumopatias agudas, R$ 2.869 é o custo, recebe R$ 582. Colestectomia por vídeo, R$ 1.800, recebe R$ 600. Apendicectomia, gasta R$ 1.700, recebe R$ 414. E por assim vai. A diária de UTI, gasta R$ 1.331,31, recebe R$ 508. Como é que vai suportar essa instituição este déficit? Com esta modalidade que nós estamos propondo, teria um aporte de recursos que certamente seria utilizado para todos os cidadãos que procuram a Santa Casa. No entanto, esta dita proibição, em cima de questões ideológicas, faz com que santas casas do Brasil estejam quebradas e hospitais de todo o estado do Rio Grande do Sul já tenham fechado. De 497 hospitais que tínhamos no início da década de 90, hoje temos 330 hospitais. Foram fechados 167 hospitais nesse período de 20 anos, no período em que o Sistema Único de Saúde foi instituído. Sei que o meu tempo está estourado, então vou tentar colocar mais umas questões rapidamente. A autonomia do médico é basilar na relação médico-paciente, fundamento da medicina desde Hipócrates. Isonomia e atenção igualitária são direitos da cidadania, não podendo ser cerceadas por medidas administrativas infraconstitucionais. Isto é fazer diferença. Esta é a diferença. Proibir que o cidadão que tenha condições de internar-se numa acomodação um pouco melhor que aquelas que eu mostrei ali, não possa, isto é tirar o direito de cidadania. Obrigar o paciente a sujeitar a ser atendido pelo médico com o qual não tem relação de confiança é uma agressão à cidadania. O SUS real não é o SUS idealizado. A participação do usuário no sistema permitirá aporte de recursos que poderá melhorar a condição de atendimento nas enfermarias. O acesso universal à saúde é direito constitucional do cidadão, não podendo ser cerceados por medidas administrativas. Priorizar o atendimento ambulatorial, como ontem foi dito no programa Fantástico, por uma autoridade do Ministério da Saúde, dizendo que o objetivo do Sistema Único de Saúde é o atendimento ambulatorial, o que não discordamos que seja um caminho. Agora, a doença vai continuar existindo. As pessoas vão ter doenças que precisam ser internadas. As pessoas terão necessidade de submeterem à cirurgia. Então, não é válido simplesmente dizer que o sistema está indo no sentido de que
todos os outros países, segundo disse ontem o doutor Fausto, seguem esse caminho de priorizar o ambulatório. A rede não pode ser sucateada para defender tese ideológica desprovida de comprovação prática. As ações civis públicas do CREMERS tiveram os recursos extraordinários providos por esta Casa, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, por conta de agravos, estão aguardando decisão final, como, por exemplo, os julgados pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Aires Brito. Além disso, o CREMERS obteve provimento em decisão transitada em julgado, cujo relator foi o ministro Celso de Mello. Por derradeiro, enfatizo que o que se pretende é priorizar a dignidade do brasileiro, oferecendo acesso a políticas públicas efetivamente de qualidade. Espero que o Supremo Tribunal Federal assuma o seu papel de guardião da Constituição e da dignidade do ser humano. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cláudio Franzen.